E agora eu queria saber a opinião da senadora Cátia Abreu. Eu gostaria de pedir escusas aqui ao líder do governo, com todo respeito ao seu trabalho e à sua opinião. Eu discordo um pouco, porque nesse momento nós estamos vivendo dois governos, um governo de Bolsonaro e um governo de Mandetta. Na minha opinião, o ministro Mandetta tem se comportado com todo rigor e com toda a altura do cargo no que diz respeito à ciência. Eu compreendo que Eduardo Gomes diz que é uma doença nova, que pouca gente conhece, por isso, mais do que nunca, eu prefiro obedecer os cientistas, porque mesmo que eles não conheçam tudo, mas é o norte que nós devemos seguir. Se eles estão dizendo que não conhece tudo e que melhor forma é o isolamento, quem sou eu para discutir? Eu me dobro, me encolho diante dos cientistas, e é isso que o Mandetta tem sido penalizado muito por esse comportamento correto de obediência à ciência e às normas internacionais. Então, eu gostaria de registrar com muito sentimento que nós temos muito poucos chefes de Estado combatendo o não isolamento. E eu não gostaria de ver o presidente Bolsonaro, embora não tenha sido meu presidente que eu tenha votado, mas é o presidente de todos os brasileiros hoje, e sinceramente eu não gostaria de ver ele listado com esses demais que pregam o não isolamento, que é o ditador Ortega, da Nicarágua, é o ditador da Bielorrússia, que é ainda remanescente do comunismo, o ditador do Turcomenistão e o Bolsonaro. Não cabe o Brasil nessa lista com esses ditadores, apenas esses quatro. Até o Trump já recuou e hoje tem um comportamento isolacionista muito mais forte do que o nosso, muito mais forte do que em qualquer lugar do mundo. Então eu imagino que o presidente Bolsonaro, ele deve estar tendo algum tipo de pressão muito violenta para ter esse tipo de comportamento. E eu gostaria de destacar aqui algumas empresas em particular, e para minha decepção e tristeza, que eu acho que tem influenciado negativamente o presidente, como o empresário dono da Havan, estou dizendo sobre a minha responsabilidade, da Riachuelo, do Madeiro, que são empresários que não estão pensando no Brasil, que estão pensando apenas nos seus negócios. Todos os empresários estão preocupados com seus negócios, mas nós temos que pensar, não é só a curto prazo, nós temos que pensar a médio e longo prazo. Quanto mais isolados ficarmos agora, mais rápidos as empresas poderão e deverão se recuperar. Então eu acho que está sempre em tempo do presidente Bolsonaro voltar atrás nessa decisão, para que nós possamos mostrar à população que hoje está adoecendo, por exemplo, muito mais, Denise, muito mais jovens, mas continua morrendo muito mais idosos. Então, esse é o risco. E esses que pregam o não isolamento, eu gostaria muito de ver neles a coragem de assinar um documento abrindo mão de vaga na UTI e de respirador caso adoeça. Certo? Seria o mais honesto possível, porque os ricos recomendam o não isolamento, alguns ricos recomendam o não isolamento para os pobres, porque eles estão com seus hospitais em São Paulo todos garantidos. E uma outra coisa curiosa que as pessoas precisam tomar conhecimento, eu tenho estudado muito, não sou especialista, absolutamente, entendo, sou mulher da roça, psicóloga de formação, mas me dedico, estudo as matérias e os temas, pela minha função, pelo meu cargo. Hoje nós estamos vivendo uma crise não só de UTIs, não só de leitos de hospitais, nós estamos vivendo uma crise de intensivistas. Não basta ter a UTI e o equipamento, eu preciso ter especialistas que saibam operar essa sala, e nós não temos. Isso está pouco divulgado, mas já existe uma crise em São Paulo, imagine no restante do Brasil, com relação ao número de intensivistas para operarem as UTIs. Então, quando o presidente da República sai à rua e conecta com outras pessoas, ele não tem que assumir a responsabilidade só dele, como ele tem dito. Se eu adoecer, a responsabilidade é minha. Não é não, senhor presidente. O cargo é da instituição, não é seu mais. O senhor não é um comerciante, o senhor não é um empresário ou um trabalhador pura e simplesmente. O senhor é presidente do Brasil, esse cargo seu é nosso, é da instituição. Então, o senhor precisa ser preservado. E
desobedecer essas regras do isolamento, como disse o ministro Barroso, com brilhantismo, não é uma opção do presidente manter ou não o isolamento, é uma obrigação imposta pela ciência. E volto a aplaudir os governadores que estão firmes, duros na queda, porque sabe que vai sobrar em primeiro lugar para eles a responsabilidade pessoal desses governadores. E eu quero deixar destacado aqui o governador Ronaldo Caiado. Aqui no Tocantins, o governador abriu hoje com um decreto para diminuindo o isolamento das pessoas. Eu estou muito preocupada com o meu estado. Tomara que o governador estivesse certo, mas eu tenho para mim que ele está totalmente equivocado. Então, eu sou a favor do isolamento e precisamos de todas as medidas como estamos fazendo, o próprio governo federal, o próprio Congresso Nacional, com a ajuda do senador Eduardo Gomes, aprovando as medidas para serem um paliativo para esse momento tão terrível.